Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Rafael e você está no canal Weed. O negócio é o seguinte, vim trazer um vídeo um pouco diferente aí hoje para você, meu parceiro e minha parceira que me acompanha. Primeiramente eu queria agradecer aí, tá ligado? Para mim é uma honra, uma satisfação estar falando com você. E também é uma honra e uma satisfação, e é com muito temor que eu venho aqui falar um pouco da palavra de Deus para você. O que eu queria trazer hoje aqui aquela frase, né, de Jó 42, onde ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Muitas vezes nós conhecemos a Deus só de ouvir falar, e eu provo isso para você. Muitas vezes você que está me escutando aí tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem uma tia que é da igreja, que quando você era criança por obrigação te levava lá, que com o passar do tempo deixou de ir na igreja, deixou de congregar, às vezes você deixou de ler a Bíblia, até te apresentaram um Deus, mas você não o conheceu, tá ligado? E eu me identifico muito com essa palavra, porque por incrível que pareça, apesar de eu ter os meus pais missionários, eu demorei muito tempo para ter realmente as minhas próprias experiências com Deus. Claro que na minha infância, na minha adolescência, eu tive muitas experiências com o Senhor, eu ainda quando era criança, mas eu fui ter mesmo as minhas experiências mais marcantes com o Senhor depois de adulto. Depois que eu passei pela Jocum, apesar de eu ter sido criado dentro de uma base missionária de Jocum, porque os meus pais lideraram uma base de Jocum por muitos anos em Araçatuba, que é a minha cidade. Eu pude ter realmente as minhas experiências com Deus, depois de adulto, depois de grande, assim, com os meus 20 anos de idade, que foi quando eu passei pela minha ETED lá na Jocum, Caxias do Sul. E o mais incrível disso, dessa vida com Deus e da gente ser criado ou não num lar cristão, que independente disso, nós precisamos ansiar conhecer a Deus. E na realidade, esse é um posicionamento que ele já espera de nós, já espera de mim e já espera de você também, meu parceiro, minha parceira. Porque não adianta nada a gente conhecer apenas o Deus que os nossos pais nos mostraram. Você vê ele como um Deus muito distante, um Deus que não se parece nada contigo e um Deus que não conversa contigo, tá ligado? Às vezes por conta de fato de nós entendermos que de certa forma Deus só conversa com aquelas pessoas que têm um porte, têm uma postura um pouco mais conservadora, sabe? Mas não, Deus ele é um Deus sábio, Deus é um Deus vivo, que ele fala com cada pessoa de acordo com cada pessoa, vamos colocar assim. Então, por conta disso, às vezes você se sente indigno, tá ligado? De conhecer a Deus. Ou você às vezes já até tentou conhecer a Deus, tentou fazer uma oração, tentou ir na igreja, mas você não sentiu nada, você não viu nada, você não ouviu nada, e pensa que é só dessa forma que o Senhor se apresenta a nós, tá ligado? Mas eu venho aqui te apresentar mais uma vez o Deus que eu sirvo, mais uma vez o Deus que eu conheço, que já te conhece, quer te conhecer mais e quer que você o conheça, tá ligado? E vim trazer para você os benefícios de conhecer a Deus. Porque Deus, ele nos transforma, ele nos muda, ele nos enche, tá ligado? Aquele vazio que você tem dentro do seu peito, muitas vezes depois de fazer algo que você viu que você não devia ter feito, depois de estar num lugar que você tinha certeza que você não tinha que estar. Isso pode vir de várias formas, tá ligado? Mas eu acredito que se você tá me escutando aqui agora, o Senhor quer falar contigo, ele quer ser mais íntimo de você. Lá em Tiago 4,8 diz assim, se acheguem a Deus e ele se achegará a vocês. O primeiro passo é nós se achegarmos a ele, tá ligado? Pedir para que ele faça parte da nossa vida. E é onde ele pode se aproximar de nós. É onde ele pode se aproximar de você,
tá ligado? E é muito lindo quando Deus se aproxima de nós. É muito lindo sentir a presença de Deus, saber que Ele está contigo no seu dia, está te guardando, está te livrando de todo mal. E não só isso, Deus é Pai. Ele quer cuidar de nós, quer cuidar de você, quer ter um relacionamento com você. No meu outro vídeo que está postado aí também no YouTube, eu tenho falado um pouco sobre como conhecer um pouco mais de Deus. Qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tá ligado? E uma das boas, perfeitas e agradáveis vontades do Senhor, como eu disse naquele vídeo, é que você o conheça, tá ligado? A gente nunca perde por se aproximar do Senhor. Deus não vai te decepcionar, entendeu? Deus não te julga, meu mano, porque você tem uma tatuagem. Não te julga pelo fato de você se vestir de um jeito diferente de todo mundo, de você falar de um jeito diferente de todo mundo. Deus quer falar com você. Não pense que você não é digno. Não é porque você teve um passado cabuloso aí, talvez numa vida errada, talvez você já foi preso e você se sente indigno. Não, porque a igreja é só para quem fala de tal jeito, para quem se veste desse jeito, tá ligado? E eu venho te dizer aqui que não, entendeu? Mas para você conhecer esse Deus, tem que ser um passo que você tem que dar, tem que ser uma decisão tomada por você. Deus quer te conhecer, Deus quer mostrar para você que Ele é mais do que aquele Deus que às vezes você vê na internet, que Ele é mais do que aquele Deus que às vezes uma pessoa que fez mal para você falava. Deus é muito mais do que alguém que está para te castigar, está para te julgar. Deus quer mudar a sua história. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo aqui, mas já está sentindo que já há alguns dias ou alguns meses Deus está falando contigo, Deus está tentando um relacionamento com você. Então eu venho te convidar aqui, ouça a voz de Deus que está no seu coração, acredite nisso que você está sentindo, de se aproximar mais dele. Leia a Bíblia, peça para Jesus se chegar perto de você. Então Deus ele quer mostrar para você como ele fala com você. E voltando ao fato, né, de que eu estava dizendo que demorou muito tempo para eu ter as minhas experiências com Deus, mas quando eu tive foi algo muito lindo, muito maravilhoso, porque eu realmente tinha essa mentalidade mesmo. Deus ele era um cara muito antigo, Deus ele era um cara que eu teria que me mudar muito para poder caber no mundo dele, que eu teria que deixar de ser eu mesmo para conhecer a Deus, mas Deus mostrou para mim que não. Deus mostrou para mim que Ele só estava esperando o posicionamento meu, da minha parte, para que Ele se mostrasse para mim. Foi muito lindo o meu encontro que eu tive com Deus e essas experiências, porque essas experiências me acompanham até hoje. E eu fico muito feliz em saber que vão me acompanhar pro resto da minha vida. E à medida que eu vou mudando, o Senhor ele vai mudando a forma dele de falar comigo. O que eu vou mudando, no bom sentido, claro, parece que Deus me acompanha, sabe? E continua junto comigo, continua sendo meu amigo, continua fazendo com que eu tenha vontade de compartilhar mais dele e fazer o ID, que é isso aqui que você tá vendo, tá ligado? Então Deus quer que você o conheça, quer ser o seu Deus. E é isso, conheça a Deus que você não vai se decepcionar. Eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa da sua vida. Canal ID, a palavra nunca é demais. Muito obrigado.